Bem-vindos à estreia de Guerreiros do Passado, os conflitos que definiram a humanidade. Uma viagem ao passado para explorar as grandes guerras e conflitos que moldaram nossa história. Em cada capítulo, nós iremos nos aprofundar nas batalhas que foram travadas, os povos que as lutaram e as consequências duradouras desses confrontos em nossa sociedade e cultura. E em nosso primeiro episódio, vamos voltar a uma época muito anterior à existência de nações, religiões ou mesmo da escrita. Volte comigo para o Pleistoceno, uma era em que duas espécies de humanos, Homo sapiens e Neandertais, caminhavam lado a lado neste planeta. Este capítulo vai nos levar para uma viagem no início da história da humanidade segundo a ciência convencional, quando o destino de todo tipo de humano foi selado apenas por um único objetivo, a sobrevivência. E isso, possivelmente, acabou gerando conflito. Ao explorar esse conflito, nós vamos tentar entender como a guerra, o conflito e a competição por recursos podem ter moldado o curso da nossa própria história desde os primeiros dias. Por meio de evidências arqueológicas e descobertas genéticas, vamos explorar o convívio e possivelmente o confronto entre Homo sapiens e Neandertais. Um conflito que pode muito bem ter sido o primeiro do seu tipo na história desse planeta. E olha, essa série ela tá prometendo, viu, pessoal? Essa série eu fiz ela com muito carinho aqui para vocês. Tenho certeza que muitos de vocês vão ficar impressionados. Ao longo dessa série, nós vamos analisar as marcas deixadas por essas guerras, tanto nas paisagens quanto nas culturas que sobreviveram. A cada episódio, nós seremos lembrados de como os ecos desses antigos conflitos ainda ressoam no nosso mundo moderno. Então, junte-se a mim nessa viagem de novas descobertas, enquanto abrimos as páginas da história e mergulhamos nas profundezas das guerras, melhor dizendo, né? Que definiram a humanidade. E enquanto eu solto a vinheta, você já pode fazer o favor aí de deixar seu comentário para ajudar no engajamento, o like também é de extrema importância, e se é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva e ative o sininho. Vamos começar! O Homo sapiens, a nossa própria espécie, surgiu na África há cerca de 300 mil anos, segundo a ciência convencional. Esses primeiros seres humanos, eles eram habilidosos caçadores e coletores, caracterizados por sua postura ereta e cérebros maiores em comparação com outras espécies hominídeas, quase que não sai a palavra. As características mais distintas do Homo sapiens é, sem dúvida, a nossa capacidade de criar e utilizar ferramentas complexas, né? Produzir arte e desenvolver uma linguagem que é considerada sofisticada. Por outro lado, os Neandertais, que surgiram há aproximadamente 400 mil anos atrás, habitavam a Eurásia, estendendo-se da Grã-Bretanha no oeste até a Mongólia no leste. Eles eram mais robustos e tinha uma estrutura corporal mais forte em comparação ao Homo sapiens. Os seus cérebros eram, em média, tão grande quanto ou até mesmo maiores do que os nossos, embora a organização cerebral deles fosse completamente diferente. E esse detalhe foi crucial para definir quem seria o vencedor nessa batalha pela sobrevivência. Em termos de inteligência, ambas as espécies eram bastante avançadas. Agora, cada uma a seu modo. Os Neandertais eram caçadores habilidosos, capazes de derrubar grandes mamíferos ali da Era do Gelo, como os mamutes, os rinocerontes lanosos, etc. Eles também usavam ferramentas de pedra, conheciam e sabiam manusear o fogo, e há evidências de que também criavam artes e também sepultavam seus mortos. Os Homo sapiens, no entanto, tinham um nível um pouco a mais de sofisticação, podemos dizer assim. Eles criavam ferramentas mais avançadas e também variadas, incluindo agulhas para costurar roupas de peles e desenvolveram uma tecnologia de pontas e projéteis para caçar a longa distância. Além disso, os Homo sapiens
demonstraram uma capacidade notável para inovação e adaptação cultural muito melhor do que os neandertais. Eles criaram uma arte simbólica muito complexa, realizaram rituais elaborados e foram provavelmente os primeiros a desenvolver uma linguagem verdadeiramente complexa. Aqui no bom e velho português. Enquanto os neandertais estavam no uga-buga, o Homo sapiens já estava ali desenvolvendo as suas primeiras palavras, podemos dizer assim. As diferenças físicas entre as duas espécies também eram notáveis. Os neandertais tinham uns corpos, apesar de mais curtos, né? Eles eram mais baixinhos, no entanto, eles eram mais robustos, mais musculosos, com membros curtos, com troncos largos, né? O que acabou também dando muita vantagem para eles em ambientes frios, pois se trata de uma adaptação ao frio. Essas proporções acabavam minimizando a perda de calor e deixavam eles até mais fortes. Os seus rostos eram distintos, né, com narizes grandes, provavelmente para poder umedecer e aquecer o ar frio e também seco, que era muito comum naquela época da Era do Gelo e tal. Em contraste, o Homo sapiens era mais alto e também mais magro, uma adaptação ao calor ali da África, onde nossa espécie, segundo a ciência convencional, evoluiu. Em termos de dieta, né, ambos eram onívoros, como são chamados, né? No entanto, os neandertais eles dependiam mais de carne, provavelmente devido ao ambiente frio em que viviam e que tinham recursos vegetais, né, fruta, etc., muito mais limitados. Os Homo sapiens, enquanto isso, eles tinham uma dieta um pouco mais variada, que incluía peixes, pássaros, plantas e até mesmo mariscos. Em resumo, enquanto ambas as espécies eram bem adaptadas aos seus respectivos ambientes e tinham habilidades complexas, o Homo sapiens parecia ter uma vantagem em termos de inovação e adaptabilidade, principalmente a cultural, né, muito maior, o que provavelmente acabou desempenhando um papel significativo nos eventos que se seguiram. Mas a pergunta que não quer calar, por que houve conflitos entre eles? Houve guerras entre o Homo sapiens e os neandertais? Olha só, a interpretação de conflitos diretos, né, entre Homo sapiens e neandertais é algo que ainda gera um debate considerável no meio acadêmico, sabe? A não ser que você faça parte da arqueologia proibida como eu e você entra numas conversas assim que soam como teoria da conspiração para essa galera aí. Mas vamos lá. Enquanto nós não temos provas concretas de conflito direto dentro da concepção da ciência convencional, existem evidências indiretas e teóricas que podem sugerir que houve sim um quebra-pau feio entre essas duas espécies. Bom, existem algumas evidências de violência entre hominídeos em um termo geral, inclusive ali nos neandertais. Por exemplo, muitos esqueletos de neandertais mostram sinais de traumas violentos, ou melhor dizendo, violentíssimos. No entanto, é difícil dizer se esses ferimentos foram resultados de conflitos com o Homo sapiens, ou com outros neandertais, ou quem sabe com a fauna perigosa que compartilhava o seu ambiente. Um cenário possível, dado ao momento, e a sobreposição, inclusive geográfica, do Homo sapiens e neandertais ali na Europa, pode abrir portas aí para uma especulação no sentido acadêmico de que houve um grande conflito violento entre essas duas espécies, provavelmente pelo território e também pelos recursos. Há quem diga por conta de fêmeas, tá? Mas é apenas no campo especulatório. A chegada do Homo sapiens na Europa, ali, cerca de 45 mil anos atrás, segundo a ciência convencional, coincide aproximadamente com o início do declínio dos neandertais, e isso poderia indicar uma competição direta, ou seja, que o Homo sapiens possivelmente foi responsável ou colaborou muito para a extinção dos neandertais. Os Homo sapiens podem ter tido uma vantagem tecnológica e cultural que lhes deu vantagem em qualquer parte do conflito. Por exemplo, a tecnologia mais avançada de ferramentas e armas ali do Homo sapiens, bem como a sua capacidade de se comunicar de maneira mais complexa e coordenar grandes grupos, organizar ataques e tal,
pode ter sido uma diferença crítica nos confrontos ali com os Neandertais, tanto para se defender quanto para atacar. Embora muitos estudiosos estejam relutantes em afirmar com certeza, né, que ocorreram guerras no sentido moderno do termo, né, que ocorreram guerras como nós entendemos, existem teorias que sugerem a possibilidade de confrontos diretos e muito violentos. Por exemplo, né, Chris Stringer, que é um antropólogo físico do Museu de História Natural de Londres, é uma das principais autoridades em Neandertais na Terra. Embora ele não se refira explicitamente a guerras, Stringer, não sei como se pronuncia, ele discute a possibilidade de que os Homo sapiens podem ter levado à extinção dos Neandertais através da combinação de competição de recursos e também por conta da violência. Lá em seu livro chamado A Origem das Nossas Espécies, que ele lançou no ano de 2011, Stringer, ele pondera que o Homo sapiens, né, com sua tecnologia avançada de armas, poderia ter superado os Neandertais em conflitos por recursos e também por território. Outro bom exemplo é Paula Villa, ali do Museu de História Natural do Condado de Boulder, e também Will Houbricus, eu não sei se eu pronunciei correto, tá? Tá aqui minha pesquinha, meu inglês é meio cacantibes. Enfim, Will Houbricus, acho que é assim que pronuncia. Ele é da Universidade de Leiden. Ambos, né, esses especialistas, eles argumentam que a vivência interhumana pode ter sido um fator contribuinte para a extinção direta dos Neandertais. Em um artigo que foi publicado na revista PLOS ONE, eu não sei como se pronuncia, PLOS ONE, acho que é assim, né, foi publicado em 2014 esse artigo, né? Os especialistas eles observam que, embora a evidência de violência entre humanos na época seja muito escassa, a violência e a guerra são uma ocorrência constante ao longo da história humana e podem ter executado um papel muito significativo na interação entre Homo sapiens e Neandertais. Afinal de contas, se existem teorias aí de que os Homo sapiens e os Neandertais, né, namoravam, né, houve ali um relacionamento interhumano, por que não houve guerras? Enfim. E para fechar, nós não podemos deixar de citar Nicholas Wade, né, que é um antigo escritor de ciência do The New York Times, que sugere, inclusive, no seu livro Before the Dawn, acho que é assim que pronuncia, Before the Dawn, foi lançado em 2006, que o Homo sapiens pode ter exterminado sim os Neandertais, possivelmente através do que chamaríamos hoje de guerra. Wade, ele se baseia ali na observação, principalmente de que a chegada dos Homo sapiens na Europa coincide com o início do declínio dos Neandertais e que a superioridade tecnológica do Homo sapiens pode ter dado a vantagem em confrontos diretos. Então, resumindo aqui a história, embora a evidência seja indireta e o tema ainda seja controverso, algumas autoridades respeitadas na área, eles têm teorias que incluem a possibilidade de conflito violento, direto e duradouro entre Homo sapiens e Neandertais. No entanto, todos geralmente concordam que mais pesquisas são necessárias para confirmar ou refutar essa hipótese. Eu quero saber se esse vídeo ele abriu aí a sua mente para alguma coisa, se ele serviu para expandir os horizontes dentro desse cenário aí. Eu quero saber a sua opinião, tá? Vou dar a minha opinião pessoal. Saiu uma pesquisa recente aí dizendo que provavelmente a extinção dos Neandertais se deu na última inversão dos polos da Terra. Isso não quer dizer que não houve conflitos diretos ou que não possa ter havido guerras entre os Neandertais e o Homo sapiens, tá bom? No entanto, eu acredito que as guerras diminuíram muito os grupos Neandertais, mas não extinguiu eles, né? Não causou a extinção. Muito provavelmente foi a questão lá da inversão do campo magnético, inversão dos polos da Terra, e a capacidade de readaptação, né, de adaptação dos Neandertais era muito inferior do que a do Homo sapiens. Aí você junta tudo isso aí, e aí a gente acaba chegando, infelizmente, no fim dessa espécie irmã que chegou bem antes de nós, diga-se de passagem, né? Enfim, né, assim concluímos o nosso primeiro episódio de Guerreiros do Passado, os conflitos que definiram a humanidade. No próximo episódio nós vamos viajar ao encontro da famosa cidade de Troia, palco de uma das mais lendárias guerras da antiguidade. Até lá,
Continue conosco nessa jornada intrigante que moldaram aí a história da humanidade. A série dessa semana promete e eu quero muito que você já deixe aí o seu like caso esqueceu, o comentário e ative o sino. Espero você em nosso próximo encontro. Um grande abraço.